Na nossa aula, vamos tratar a multiplicidade algébrica e a multiplicidade geométrica de um autovalor associado a uma transformação linear. Além disso, hoje veremos bastantes exemplos. Bom, agora vamos definir a multiplicidade algébrica e a multiplicidade geométrica de um autovalor associado a um operador linear. Então, consideramos um autovalor C associado a um operador linear. E vamos definir a multiplicidade algébrica como a multiplicidade de C como raiz do polinômio característico. Tá? O que acontece é que a gente tem que o polinômio característico, tá, vai ser igual a x menos c elevado a m vezes um polinômio que podemos chamar de Q, onde c não vai ser uma raiz de Q. Tá? Então, o m, que está determinado pela propriedade anterior, é exatamente a multiplicidade algébrica, opa, de C. É claro, como C é uma raiz do polinômio característico, porque as raízes do polinômio característico são exatamente os autovalores, então essa multiplicidade algébrica é sempre no mínimo 1. Sempre, claro, que C seja um autovalor. Então, desse jeito, podemos definir a multiplicidade algébrica. Podemos definir outra multiplicidade que vai ser chamada de multiplicidade geométrica do autovalor. A multiplicidade geométrica é simplesmente a dimensão do núcleo de t menos c vezes a identidade. Como C é um autovalor, t menos c vezes a identidade é um operador singular, ou seja, não injetivo, ou seja, com um núcleo não trivial. E daí, a dimensão do núcleo de t menos c vezes a identidade é necessariamente positiva. Então, como no caso da multiplicidade algébrica, se C é um autovalor, a multiplicidade geométrica também é maior ou igual do que 1. Tá? Se C é um autovalor, a multiplicidade algébrica é maior ou igual do que 1, e a multiplicidade geométrica é maior ou igual do que 1 também. As duas são maiores ou iguais do que 1. Tá? E o teorema é que essas duas multiplicidades estão ligadas pela seguinte desigualdade. A multiplicidade geométrica é menor ou igual sempre do que a multiplicidade algébrica. Então, como podemos ver esse resultado? Tá? Então, o que a gente quer mostrar é que a multiplicidade geométrica é menor ou igual que a multiplicidade algébrica. Tá. Como é que podemos fazer isso? Bom, então, a gente podemos tentar trabalhar inicialmente com o nosso subespaço de autovetores associados ao autovalor C. Tá? Está aqui a multiplicidade geométrica de C, a multiplicidade algébrica de C. Então, vamos considerar W como sendo o núcleo de T menos C vezes a identidade. A multiplicidade geométrica é exatamente a dimensão de W. Tá? E aí vamos considerar B' uma base de W. Bom, B', claro, não é necessariamente uma base do nosso espaço vetorial, porque, em particular, pode acontecer que a dimensão de W seja menor do que a dimensão de B, do espaço vetorial todo. Mas, como é um subconjunto de vetores linearmente independente do nosso espaço B, podemos completar esse conjunto para obter uma base. Então, podemos considerar B uma base do espaço vetorial que contém a B'. Tá? Bom, então aqui a gente coloca
nomes para os vetores, pode ser. Os vetores de B' podem ser U sub 1, U sub 2, H, U sub M, onde M é a dimensão de W. E os vetores da base B, bom, vão ser inicialmente os mesmos. E aí, alguns vetores que não pertencem ao subespaço W. E N seria a dimensão de B. Bom, nessa situação, vocês podem calcular a matriz do operador. Tá? Então, vamos ter que a matriz do operador na base B vai ser igual ao quê? Então, vamos tentar aqui. Tem dois números por aí interessantes que são M e N. Tá? A dimensão do espaço todo é N. Ou seja, que a nossa matriz é N por N. Tá? Mas aqui podemos considerar, por exemplo, as M primeiras colunas, as N menos M últimas colunas, aqui as M primeiras linhas, e por aqui as N menos M últimas linhas. Então, isso vai dividir a nossa matriz em 4 submatrizes. Uma matriz aqui, M por M, uma matriz que é M por N menos M, uma matriz N menos M por M e uma matriz N menos M por N menos M. Tá? Que é o que acontece na nossa situação? Que é o que a gente pode dizer dessas matrizes? Tá? Claro, como T sub 1 é igual a C vezes U sub 1, bom, é claro que a imagem de U sub 1 é C vezes o primeiro vetor da base. Então, a primeira coluna de nossa matriz vai ser C e todos os outros coeficientes da coluna vão ser C. Como seria a segunda coluna de nossa matriz? Temos que calcular a imagem de U sub 2. Mas essa imagem vai ser C vezes U sub 2, porque U sub 2 está no núcleo de T menos C vezes a identidade. Então, em particular, T vezes aplicado a U sub 2 é C vezes U sub 2. Então, como é C vezes o segundo vetor da base, a segunda coluna é 0C, por aqui 0 e o resto todo 0. E assim continuamos, tá? Como seria, por exemplo, T aplicado a U sub M? É C vezes U sub M também. Ou seja, C vezes o enésimo vetor da base B'. Ou também o enésimo vetor da base B. Então, o que acontece é que aqui aparecem todos zeros. Então, estamos em uma situação em que temos a nossa matriz de dimensão N por N dividida em 4 matrizes. Mas a matriz que está na esquina superior esquerda é C vezes a identidade. Os elementos que estão na diagonal principal para essa matriz aqui são todos iguais a C, e os elementos que não estão na diagonal principal são todos iguais a 0. E a matriz que está abaixo dessa matriz é uma matriz de zeros. Então, quando vocês vão calcular o determinante de x vezes a identidade menos, menos essa matriz, tá? Vamos ver se conseguimos lembrar isso aqui. Então, se eu quero calcular o determinante de x vezes a identidade menos a matriz de T na base B, o que eu vou ter é que o determinante, e aqui vai aparecer, vamos colocar as nossas 4 matrizes, aqui vai aparecer x menos C, x menos C, x menos C, aqui todo o resto são zeros, e aqui aparecem zeros, e aqui aparecem coisas que a gente não sabe muito bem. Tá? Que a gente não controla, esse é o ponto, não sabemos quais são. Mas tudo bem, se vocês expandem agora pela primeira coluna, esse determinante vai ser x menos C, e aqui vocês têm que considerar o determinante dessa matriz. Mas, de novo, é uma matriz que vai cumprir que nessa segunda coluna só tem um elemento não nulo. Então, também o determinante vai ser x menos C vezes o resultado de considerar o determinante dessa matriz. E assim,
por diante, tá? Vamos conseguir mostrar que isso aí é x menos c vezes, claro, o número de elementos que aparecem na diagonal principal, mas isso aí é exatamente igual a m, vezes o determinante dessa matriz aqui, que vamos chamar de B, mas tanto faz. Então, ótimo, porque o M era a dimensão de W. O M era a multiplicidade geométrica. Então, temos que a multiplicidade geométrica do autovalor C é igual a M. E claro, como x menos c, a potência m, divide ao polinômio característico, tá? Que é esse aqui, o determinante de x vezes a identidade menos a matriz da transformação linear, então a multiplicidade algébrica é no mínimo m. Então isso aqui vai ser menor ou igual que a multiplicidade algébrica. E a gente prova desse jeito o nosso resultado. Multiplicidade geométrica de C vai ser sempre menor ou igual que a multiplicidade algébrica. E não precisam ser exatamente iguais. Tá? Se vocês consideram essa matriz aqui, tá, podemos calcular o polinômio característico. O polinômio característico vai ser o determinante de x vezes a identidade menos a matriz. Mas isso aqui é x elevado a 2. Então, vocês têm que só temos um autovalor. Os autovalores são as raízes desse polinômio característico. Então, temos um único autovalor, tá? Zero é autovalor de multiplicidade algébrica 2, tá? Porque está dividido exatamente por x menos 0 elevado a 2. Mas se vocês vão olhar a multiplicidade geométrica, não vai ser igual a 2. Sabemos que é no máximo 2. É que tem que ser maior ou igual do que 1. Sempre é maior ou igual do que 1. Mas vamos ver que no caso é exatamente igual a 1. Aqui a gente tem que calcular o núcleo de A menos C, que no nosso caso é 0, o autovalor é 0, então menos 0 vezes a identidade, ou seja, o núcleo de A. Mas o núcleo de A é fácil ver que é exatamente o conjunto de vetores en F, bom, vamos supor que estamos trabalhando um corpo qualquer F, o conjunto de vetores de F a potência 2, tais que y é igual a 0. Tá? Se quiser, essa transformação aqui, a transformação que associa a xy, vamos ver, 0x. Então, para ser a imagem 0 é porque x é 0, né? Não é porque y é 0. Bom, tudo bem, tanto faz, não. Mas tudo bem, o que é interessante é que a dimensão do núcleo vai ser exatamente igual a 1. Então, como a dimensão do núcleo é igual a 1, temos que a multiplicidade geométrica do autovalor 0 é 1. E aí, acontece que a multiplicidade geométrica é estritamente menor do que a multiplicidade algébrica. Vamos considerar um exemplo em que vai ficar claro que a gente precisa saber em que corpo estamos trabalhando. Então, consideremos a matriz 2 por 2 quadrada, que está aí no quadro, 0 menos 1, 1, 0, e vamos calcular os autovalores da matriz. Então, para isso, a gente precisa calcular o polinômio característico, que seria o determinante de x vezes a identidade menos a matriz 0 menos 1, 1, 0. Ou seja, o determinante de x1 menos 1x. Tá.
Mas o determinante vai ser o quê? É o produto dos elementos da diagonal principal, ou seja, x vezes x, ou seja, x elevado a 2, menos o produto dos elementos da antidiagonal, que seria menos 1. Menos 1 é mais 1. E aqui vocês podem ver que o fato do polinômio característico possuir ou não possuir raízes, ou seja, da matriz possuir ou não possuir autovalores, depende fortemente do corpo no qual a gente trabalha, tá? Se o corpo, por exemplo, for o corpo dos números reais, então o polinômio característico não tem raízes. Então, não tem nenhuma possibilidade da matriz ser diagonalizável, porque não tem nenhum autovalor, tá? Não existe nenhum autovalor para essa matriz quando a gente considera os coeficientes da matriz no corpo dos números reais. Mas se vocês consideram o corpo dos números complexos, tem dois autovalores, porque tem duas raízes desse polinômio, que são i e também menos i. São autovalores da, da matriz, vamos chamar de A, da matriz A. Então, no primeiro caso, quando a gente considera essa matriz com coeficientes reais, o polinômio característico não tem raízes, a matriz não tem autovalores. Quando a gente considera a mesma matriz, mas com coeficientes nos complexos, quando o corpo no qual está definida a nossa transformação linear é um C espaço vetorial, ou, desculpa, é C, e o espaço vetorial é um C espaço vetorial, então a gente tem que I e menos I são autovalores de A. Então, de novo, depende fortemente do corpo no qual a gente está trabalhando se uma matriz dada vai ter autovalores ou não. Tá? Bom, agora a gente quer calcular o polinômio característico dessa matriz 3 por 3. Tá? Então, temos que calcular isso. Vamos ver o que a gente pode fazer. Bom, como calcular um determinante de uma matriz 3 por 3 dá para fazer, mas pode ser um pouco envolvido demais. Vamos tentar simplificar a matriz. Então, vocês podem ver que podemos usar qual é a ação que tem as operações elementares em linhas sobre o determinante de uma matriz. Então, a gente, por exemplo, aqui poderia restar da segunda linha a primeira e da terceira linha x vezes a primeira. Qual seria o nosso objetivo com essas duas transformações? Seria zerar esses dois coeficientes que estão na última coluna abaixo do primeiro. E como vocês estão somando a uma linha um múltiplo de outra, essas duas operações não mudam o determinante. Então, o determinante vai ser exatamente o mesmo. Com uma vantagem que agora vamos ter, após de finalizar o processo, uma coluna em que tem um único elemento distinto de zero, então a gente pode considerar a expansão do determinante por essa coluna. Então, vamos lá. Isso aqui seria o determinante de x menos 3, menos 1, 1. E agora temos que considerar as outras duas linhas. Temos que restar da segunda à primeira. Bom, se a menos 2 restamos x menos 3, vamos obter 1 menos x. Se a x menos 2 restamos menos 1, vamos obter x menos 1. E se a 1 restamos 1, vamos obter c. Tá? Ótimo. E agora vamos fazer o mesmo com a última linha. Tá? Vamos restar da terceira linha x vezes a primeira. Se a menos 2 restamos x vezes x menos 3, vamos obter o quê?
vai ser menos 2. Vamos ver se... Menos x vezes x menos 3. Ou seja, mais 3 vezes x menos o quadrado de x. Qual seria o seguinte coeficiente? Menos 2 menos x vezes menos 1. Ou seja, menos 2 mais x. E o último é zero, tá? Então, seria esse determinante aqui. Ótimo, então agora fazemos o prometido, vamos considerar a expansão do determinante pela última coluna. Como a soma dos índices para essa entrada é 1 e 3, ou seja, 4 é par, isso vai ser simplesmente o determinante desse menor. Então, é o determinante de 1 menos x menos 1, menos 2, mais 3 vezes x, menos x elevado a 2, vezes x menos 2. Bom, não vezes. O seja, tem a primeira entrada é menos 2 mais 3 vezes x menos o quadrado de x e a segunda é x menos 2. Tá? Então, esse é o determinante que a gente quer calcular. Era isso aqui, né? Parece que sim. Então, esse seria o determinante. Tá, tudo bem. Mas agora vocês têm que os elementos que estão na primeira linha são todos múltiplos de x menos 1. Então, isso vai ser... E se vocês multiplicam uma linha, uma matriz ou uma coluna por um elemento, o determinante multiplicado por esse valor. Então, vamos ter que isso vai ser x menos 1 vezes o determinante de menos 1. 1 menos 2 mais 3 vezes x menos o quadrado de x, x menos 2. É isso aí, vai ser x menos 1 vezes, e agora sim que a gente expande o determinante da maneira mais simples, menos 1 vezes x menos 2 é 2 menos x, e temos que restar menos 2 mais 3 vezes x menos o quadrado de x, que seria somar 2, restar 3 vezes x e somar o quadrado de x. E isso aqui vai ser x menos 1 vezes o quadrado de x menos 4 vezes x mais 4. Ótimo. Só que isso aqui é fácil de fatorar, porque é x menos 1 vezes x menos 2 elevado a 2, tá? Isso aí vocês podem conferir, é muito simples. Então, o nosso polinômio característico vai ser x menos 1 vezes x menos 2 ao quadrado. Então, daí os autovalores da nossa matriz são 1 e 2. Tá? Não tem outros. E as multiplicidades algébricas, tá? Pulam aí da expressão que a gente tem. A multiplicidade, ou seja, o que vamos ter aqui é que 1 e 2 são os autovalores, a multiplicidade algébrica de 1 vai ser igual a 1, porque a potência a qual está elevado a x menos 1 é 1, e a multiplicidade algébrica do autovalor 2 vai ser igual a 2, porque aqui o exponente é igual a 2. Então, a gente tem os dois autovalores e sabemos as multiplicidades algébricas. Para 1, a multiplicidade algébrica é 1, e para 2, a multiplicidade algébrica é 2. Isso aí aconteceu totalmente por acaso, mas bom, assim é bem fácil lembrar quais são as multiplicidades algébricas. Tá, então, aqui temos já o cálculo feito. O polinômio característico, como a gente falou, é x menos 1 vezes x menos 2 elevado a 2. Se a gente quer, por exemplo, calcular as multiplicidades geométricas, vamos precisar calcular, no mínimo, as dimensões
do núcleo de A menos, para o autovalor 1 vezes a identidade, ou seja, o núcleo de A menos a identidade, e para o autovalor 2, o núcleo de A menos 2 vezes a identidade. Tá? Então, sabendo essas dimensões, vamos ter as multiplicidades geométricas. A gente já tem uma multiplicidade geométrica garantida, tá? Porque se vocês olham para a multiplicidade geométrica do autovalor 1, a gente sabe que a multiplicidade geométrica é sempre maior ou igual do que 1. Mas também é menor ou igual do que a multiplicidade algébrica, tá? E a multiplicidade algébrica do autovalor 1 é 1. Então, essa cadeia de desigualdades implica que a multiplicidade geométrica do nosso autovalor 1 é necessariamente igual a 1. Para a multiplicidade geométrica do autovalor 2, não fica tão claro assim, tá? Se vocês tentarem repetir o mesmo argumento, a multiplicidade geométrica do autovalor 2 é sempre maior ou igual do que 1 e é menor ou igual que a multiplicidade algébrica de 2, que a gente já viu que é 2. Mas tudo bem, isso aí não diz para a gente qual é o valor da multiplicidade geométrica, porque só sabemos que está entre 1 e 2. Então, poderia ser 1 ou poderia ser 2. Então, para calcular a multiplicidade geométrica do autovalor 2, vamos precisar calcular a dimensão do núcleo de A menos 2 vezes a identidade. Então, vamos com o primeiro núcleo, tá? Isso aí é simplesmente restar de a identidade e vocês têm esse sistema aí. E vocês podem calcular o núcleo. Esse núcleo vai ter dimensão igual a 1. Não é muito difícil, ou seja, podemos fazer o cálculo. O que a gente tem é que encontrar soluções desse sistema. Então, o que podemos fazer para isso? Que seria fácil. Podemos considerar a segunda linha e restar a primeira. Isso aí não muda as soluções do sistema e vai nos dar uma linha de zeros, porque as duas primeiras linhas são iguais. Então, se da segunda a gente resta a primeira, vamos obter uma linha de zero. E também poderia ser interessante para a gente será esse elemento que está na entrada 3,1. Então, para isso, o que consideramos é restar da terceira linha a primeira. De novo, isso aí não muda as soluções do sistema. E agora, após essas duas operações elementares em linha, que não mudam as soluções do sistema linear homogêneo associado, a gente vai ter que a matriz do sistema tem a forma seguinte: 2, 1 menos 1. A segunda linha, a nova segunda linha é o resultado de restar da segunda à primeira, ou seja, como são iguais, temos uma linha de zeros. E agora, da terceira linha, temos que restar a primeira, 2 menos 2 é 0, 2 menos 1 é 1, é menos 1 menos menos 1 é 0. Então, temos que resolver esse sistema aqui. Bom, mas que esse sistema tem uma equação que é trivial, que é 0 igual a 0. A última equação do sistema é y igual a 0. Então, vocês têm que as soluções cumprem que y é igual a 0. Isso aí sai da última equação. É x vezes 0 mais y mais 0 vezes 0, ou seja, y igual a 0. Esse y igual a 0, a primeira equação vira 2 vezes x menos c igual a 0. Então, vocês têm que as soluções são 2 vezes x, aqui tem alguma coisa errada, tá? É menos c, não menos x. Então, vocês têm que as soluções são, se vocês usam x como um parâmetro, vão ser x, 0 e c é igual a 2 vezes x. Então, são da forma x vezes 1, 0, 2. Ou seja, são os múltiplos do vetor 1, 0, 2, o que garante que a dimensão do núcleo de A menos
a identidade é igual a 1, ou seja, que a multiplicidade geométrica do autovalor 1 é igual a 1, que é o que a gente já falou que ia acontecer. Só confirmamos o que já sabia, tá? Agora vamos com outro caso, que é o caso mais interessante, porque a gente não sabe a priori qual é a multiplicidade geométrica do autovalor 2, tá? Então, temos que resolver esse sistema. A matriz que aparece aqui é simplesmente a menos duas vezes a matriz de identidade. Então, tá. Queremos saber quais são as soluções desse sistema. De novo, vamos tentar simplificar, zerando o máximo, seguindo o método de eliminação gaussiana. Então, para isso, vamos considerar a segunda linha e vamos restar duas vezes a primeira. Tá? Desse jeito, vamos zerar esse coeficiente aqui. E, finalmente, vamos fazer a mesma coisa com a terceira linha. Vamos restar da terceira linha duas vezes a primeira. Com isso, vamos zerar esse coeficiente aqui e vamos obter uma nova primeira coluna em que o único coeficiente não nulo é o primeiro. Tá? Então, a nova matriz que vamos encontrar é que determina um sistema que possui exatamente o mesmo espaço de soluções, por isso é que é interessante, vai ser a matriz, a primeira linha é a mesma, e agora temos que restar da segunda linha duas vezes a primeira. Então, 2 menos 2 é 0, 0 menos 2 é menos 2, é menos 1, menos 2 vezes menos 1 é menos 1 mais 2, que é igual a 1. E se restamos da terceira linha duas vezes a primeira, o que vocês têm é uma linha de zeros. Então, o sistema que a gente quer resolver é esse aqui. Bom, bom, aí a gente poderia acabar com a eliminação gaussiana. O que dá para ver de cara é que o posto dessa matriz é 2. Então, a dimensão do núcleo, a nulidade, tem que ser 3 menos 2, ou seja, 1. Ou seja, a dimensão do núcleo de A menos duas vezes a identidade vai ser igual a 1. A gente poderia calcular usando a eliminação gaussiana, tá? Por exemplo, aqui a seguinte transformação que podemos usar é dividir a segunda linha por menos 2. A matriz que vai aparecer vai ser 1, 1, menos 1, 0, 1, menos 1 sobre 2, 0, 0, 0. E aí vocês usam como última transformação restar da primeira linha a segunda. Isso aí também não muda o espaço de soluções. E vamos ter, como que é? 1, 0, menos 1, menos 1 sobre 2 é menos 1 sobre 2. 0, 1, menos 1 sobre 2, 0, 0, 0. Então, se vocês querem conhecer quais são as soluções desse sistema, são as soluções do sistema x menos c sobre 2 igual a 0, que seria essa é a equação que corresponde a essa linha, x menos c sobre 2 igual a 0, e y menos c sobre 2 igual a 0. Então, as soluções vão ser c sobre 2, c sobre 2, c... aqui uma coisa... exatamente assim. É isso aí, de novo, é o múltiplo do vetor 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1, ou seja, um espaço de dimensão 1. Então, o que a gente encontrou é que a multiplicidade geométrica do autovalor 2 é 1, porque a dimensão do núcleo de A menos duas vezes a identidade é 1. Mas a multiplicidade, então, a multiplicidade geométrica do autovalor 2 é 1. E a multiplicidade algébrica é 2. Então, são distintas. Pode acontecer, como no exemplo, que a multiplicidade geométrica de um autovalor seja estritamente inferior à multiplicidade algébrica. Bom, o nosso objetivo é entender quando que um operador linear possui uma base na qual a matriz do operador é mais simples, tá? Então, o caso mais simples é se a matriz do operador, na base que a gente está tentando encontrar,
é uma matriz diagonal. Então, dissemos que um operador linear é diagonalizável se existe uma base de autovetores. E aí, a matriz do operador linear nessa base vai ser uma matriz diagonal. Tá? Então, não sempre um operador linear é diagonal. Um exemplo é a matriz que a gente já viu anteriormente, a matriz 0 menos 1, 1, 0, considerada como uma matriz com coeficientes reais. Por quê? Porque a gente viu que essa matriz não possui nenhum autovalor, então não possui também não nenhum autovetor. Então, não pode ter uma base de autovetores. Então, essa matriz não é diagonalizável como operador de R2. Se vocês consideram essa matriz como um operador de C2, ou seja, vocês consideram a matriz como uma matriz com coeficientes complexos, a matriz vira diagonalizável. De fato, vai existir uma base na qual a matriz desse operador linear vai ser I0, 0 menos I. Mas, claro, aí vocês precisam coeficientes complexos. Não dá para fazer com coeficientes reais. E outro exemplo no qual a gente não consegue diagonalizar também foi visto anteriormente. Essa matriz aí. A gente calculou as multiplicidades algébricas e geométricas, tá? A gente considerou, por exemplo, vamos lembrar, essa matriz aí tem um polinômio característico que é x menos 1 vezes x menos 2 ao quadrado. A multiplicidade algébrica de 1 é igual a 1, a multiplicidade algébrica de 2 é igual a 1. Mas a gente também calculou as multiplicidades geométricas, tá? A gente também calculou a dimensão do núcleo de A menos a identidade, que era igual a 1, e a dimensão do núcleo de A menos duas vezes a identidade, que também é igual a 1. E daí vocês podem ver que tem um problema. Para ser diagonalizável, precisamos encontrar uma base de autovetores. Mas tudo bem, os autovetores têm que ser elementos desses núcleos, tá? Não tem outros autovalores, então ou são elementos do núcleo de A menos a identidade ou elementos do núcleo de A menos duas vezes a identidade. Mas, claro, de cada um desses espaços, no máximo, podemos considerar um vetor, porque se a gente considera dois, já não vai ser uma base. Esses vetores não são linearmente independentes. Então, podemos, para a nossa escolha da base, considerar no máximo um vetor no primeiro núcleo e um vetor no segundo núcleo. Mas, claro, assim no máximo vamos considerar dois vetores. E a gente trabalha em um espaço de dimensão 3. Então, não vamos conseguir nunca uma base. O operador linear definido pela matriz A pode ser visto como um operador linear de R3 ou um operador linear de C3. Mas em nenhum dos dois casos é um operador diagonalizável. Aqui não faz nenhuma diferença considerar o corpo real ou o corpo complexo. Em ambos casos, o operador não é diagonalizável porque em ambos casos a conta é a mesma. A dimensão do núcleo de A menos a identidade e a dimensão do núcleo de A menos duas vezes a identidade, tanto para o caso real quanto para o caso complexo, é igual a 1. Como a soma dessas dimensões é menor do que a dimensão do espaço todo, no nosso caso R3 ou C3, que são espaços vetoriais sobre R ou C, respectivamente, de dimensão 3, o operador não é diagonalizável. E com esse exemplo, a gente acaba a nossa aula de hoje. O próximo dia daremos uma caracterização que determina exatamente quando um operador é diagonalizável. Muito obrigado pela sua atenção.